Finalmente essa aula da nossa EBD está sendo gravada. Estamos aqui na comunidade cristã Vida e Louvor, na rua Conselheiro Moreira de Barros, 3288, Lausanne Paulista. E hoje temos um tema muito especial, principalmente para tempos em que a pregação da Palavra de Deus ela é tão negligenciada, né? Hoje falaremos um pouco sobre pregação expositiva, ou seja, a habilidade de um pregador de expor a palavra fielmente, né? Com habilidade técnica sim, mas também sendo fiel ao que o texto diz e na direção do Espírito Santo. Como eu tenho o costume, caso você entenda necessário aí para algum amigo, algum irmão, algum conhecido, né? Este conteúdo encaminhe aí no compartilhamento do Facebook, encaminhe para os seus grupos, no WhatsApp e tudo mais. Começamos então, lembrando que este não é um discurso, não é uma aula, um monólogo. Eu tenho um público aqui e haverá pausas para dúvidas, né? Então, claro que cada dúvida eu estarei repetindo aí, porque pode ser dúvida de alguém que nos acompanha de casa. Temos o nosso material impresso aqui, curso básico de pregação expositiva. Hoje daremos início a uma jornada longa, trabalhosa, porém muito recompensadora. Tornar estudantes iniciantes da palavra em pregadores do Evangelho. O propósito deste material é dar uma base sólida para novos pregadores e um aperfeiçoamento para quem entende que, apesar da experiência, todos precisamos rever conceitos. Então, tanto para você que está aqui presente, tanto para aquele que está em casa, a gente precisa dar essa introdução. Um curso básico de pregação, ele não serve apenas para quem está começando. Ele não serve apenas para uma pessoa que nunca esteve na frente de um púlpito, nunca esteve talvez na frente de uma câmera, nunca saiu para as praças para pregar, não. Este curso ele também vale como um tipo de reciclagem para quem já tem aí um tempo de estrada, porque a palavra de Deus nos ensina que ela própria se renova a cada manhã, ela é inspirada por Deus e tem aplicação diária daqui a 10, daqui a 20, daqui a 1000 anos. Então, nós não podemos cair no erro da gente se deixar enferrujar. Não, eu já sei tudo, eu sei como é que prega, eu sei como é que fala da palavra, eu aprendi lá em 1900 e bolinha, que é assim, e eu não estou disposto a aprender. Não, temos que ter a humildade de entender que somos eternos aprendizes, né? Sempre há algo a aprender a respeito da palavra de Deus. Então, eu fiz essa introdução para deixar claro que não há um público específico. Este cursinho é apenas para iniciantes. Não, é apenas para experientes. Não, ele abrange todas as pessoas, né? A propagação do Evangelho precisa ser profundamente bíblica e, ao mesmo tempo, inspirada pelo Espírito de Deus, evitando, assim, dois perigos que, apesar de opostos, são terríveis. Antes de falar desses dois perigos, você que tem um material impresso aí, você vai perceber que eu grifei essas duas expressões, profundamente bíblica e ao mesmo tempo inspirada pelo Espírito de Deus. Por quê? Existe a pregação que sim, ela tem ali uma paixão, o pregador está falando com entusiasmo, ele está comunicando aquilo que ele deseja, as pessoas estão reagindo ao que ele fala, mas de Bíblia não tem nada. Hoje você vai para a internet, você tem diversos influenciadores aí com milhões de seguidores, mas que falam um monte de coisa sem sentido, mas que são chamados de pregadores. Então, combatemos aí esse primeiro perigo, que é a falta de profundidade, ou seja, uma pregação superficial. Só que ao mesmo tempo estaremos também combatendo a frieza, o tecnicismo. Aquele pregador que pega a sua Bíblia, vai até o púlpito, preparou um sermão extremamente cansativo, técnico, quadrado, engessado, que ele entende ser o perfeito, com várias palavras difíceis, com um vocabulário, com traduções do hebraico, do grego, e ele está falando muitas vezes com pessoas com pouca instrução acadêmica, com pouca instrução até escolar básica, e os seus ouvidos
pouco estão entendendo. Então, o propósito dessa aula será também dar esse nivelamento, né? Equilibrar uma pregação inspirada pelo Espírito de Deus, sim, uma pregação em que você coloca para fora aquilo que o Espírito está tocando no seu coração, mas também sem abandonar o princípio bíblico, até porque o Espírito Santo ele não vai falar de outra coisa a não ser da palavra de Deus, né? Essa mesma palavra nos ensina que quando o Senhor Jesus ele está preparando os seus discípulos para a sua prisão, para a sua morte por crucificação, ele traz uma palavra de consolo. Olha, é necessário que eu vá para que venha o Consolador e ele vos ensinará tudo o que eu vos tenho feito saber e ainda mais. Então, o principal papel do Espírito Santo é confirmar no coração, não somente do pregador, mas dos ouvintes, o que a palavra diz. Agora eu pergunto, como confirmar o que a palavra diz, quando não é a palavra que está sendo pregada? Antes de partir aí para os 2 pontos, eu não vou, obviamente, conseguir acompanhar aí caso haja comentários, mas você que está aqui presente, tem alguma dúvida? Até aqui, algum comentário a fazer? Não? Os 2 pontos então. A frieza de sermões técnicos, mortos, perfeitos no papel, mas ineficazes para atingir vidas. A gente precisa entender que o Senhor, ele tem compromisso com a sua própria palavra, não com a palavra do pregador. Quando a palavra nos diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, repare, é a palavra de Deus, é o que está escrito fielmente no texto. Bom que se diga, os 66 livros da Bíblia que são inspirados, né? E proveitosos aí para o nosso ensino, exortação e tudo mais. Mas ele não tem compromisso com a minha interpretação, com o que eu entendi do texto. O Espírito Santo não vai confirmar no seu coração o que o pregador acha que aquele texto diz. Ele vai confirmar aquilo que o texto realmente diz. Então, essa frieza, ela é perigosa. Essa frieza, ela mata a igreja. Esse sermão técnico, eu explicar apenas o que o texto diz e não me preocupar se o meu público está me entendendo, ele mata a igreja. Porque eu estou performando, eu estou fazendo ali uma performance maravilhosa, mas quem está ali sentado, que muitas vezes está com a sua vida destruída, está precisando de uma palavra, não está sendo tocado, porque não está nem entendendo o que está sendo falado, não é? Posso citar aqui a referência em que o Senhor ordena a Felipe que corra atrás de uma carruagem de uma importante figura política da época, o eunuco da rainha de Candace, uma figura de autoridade, uma pessoa instruída assim, mas que quando nós tratamos da palavra de Deus, diplomas não são suficientes. Aquele homem instruído precisava que alguém o explicasse, e quando Felipe chega perto do carro, correndo, ele pergunta para aquele homem: entende o que lês? E aquele homem diz: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Então, agora Felipe sobe ao carro e pela inspiração do Espírito de Deus, não apenas pela letra, não apenas pelo que ele sabia ou achava que sabia, aquele homem agora recebe a revelação da palavra de Deus. Então aí a gente entende o motivo de combater essa frieza na pregação. O segundo perigo ele é mais conhecido, né? O segundo perigo ele é o mais recorrente, que é a superficialidade bíblica. E aqui eu até usei uma figura de linguagem, a salada de versículos isolados. E aqui eu vou estar falando um pouco de cada um, tá? É muito tentador para um pregador, seja iniciante ou seja experiente, já com a sua agenda, que prega com muita frequência, fazer um sermão mais rápido,
Então você vai lá, abre a sua Bíblia, pega um versículo só e fala: eu vou falar sobre esse versículo. Eu particularmente não tenho essa coragem. Por quê? Você vai pegar aquele versículo, você não leu o que estava antes dele, você não leu o que está depois, ou seja, você não tem ideia do contexto, você vai estar muitas vezes refém do teu estado emocional daquele dia, do que aquele texto disse para você de imediato, e você vai fazer uma verdadeira salada, você vai inventar tema, você vai colocar no texto o que ele não diz. Então, pregar versículos isolados, quando a gente está tratando aqui de um curso básico para quem está aí querendo aprender ou melhorar a sua pregação, pregar versículos isolados é perigosíssimo, é uma armadilha. Não faça isso, evite isso ao máximo. Falta de contexto está assim atribuído a essa salada de versículos. Não, eu não quero fazer explicar o contexto completo. Então eu pego um texto lá que fala de Abraão, junto com um outro versículo que fala de Moisés, coloco Jesus no meio, vou para Apocalipse, volto para Adão e Eva, e ninguém entendeu nada. Mas na minha cabeça faz sentido. O pregador tem que entender que não é o que faz sentido para ele, mas é o que o texto e o autor que redigiu aquele texto queria dizer. Falta de contexto, ela é perigosa, porque dá a tentação ao pregador, ao não conhecer o assunto que ele está falando, para fazer incrementos. Então, eu leio ali um versículo 2, não faço ideia do que o texto diz, eu tenho 20, 30, 40, 50 minutos para pregar, depois de 10 eu já consegui ler, eu já consegui explicar aquele versículo pequeno e eu não tenho mais nada para falar. E aí eu vou começar a fazer o quê? Incluir historinhas. Olha, amados, estamos aqui falando de Pedro andando por cima do mar. O mar representa as nossas dificuldades, aí eu vou falar das minhas dificuldades, aí eu vou falar das coisas que eu já passei. E aí eu esqueço completamente o texto que eu li no começo. Jargões, esse talvez seja o mais conhecido e o mais, eu diria até irritante. Que é aquelas frases que a gente que já tem uma certa estrada aí, um tempo de igreja, com certeza já ouviu, né? No meio de um sermão podemos dar exemplos aqui. Você é cabeça e não cauda. Olha, o Senhor é o dono do ouro e da prata, você é filho do rei, você tem que ter o melhor porque você é filho do rei. Jargões, expressões que não têm o menor sentido fora do seu contexto, que vão dar uma impressão errada, uma interpretação errada para quem está ouvindo, e eu me atrevo a dizer: heresia, engano. Você vai estar prometendo algo que o texto não promete. Olha, não vai acontecer nada com você, porque o texto diz que nada vai te acontecer, só que você viu o contexto? Satanás, ele usa esse artifício da falta de contexto com o próprio Cristo. O texto da palavra diz lá, e que nós sabemos que é o Salmo 91, que os anjos protegerão você de cair e tal, então se lance deste penhasco, porque se Deus vai te mandar anjo, então um anjo voa. Olha a ideia, parece estúpido, mas para o iniciante isso é muito perigoso. Frases emocionais. Aqui está algo que a gente já até tratou em outras aulas, que é o fator da dopamina, substituindo a presença de Deus, não só em pregações, mas nos cultos em geral. Frases emocionais. Então, eu, como pregador, e todos aí que tenham alguma oportunidade de pregar, todos já fomos tentados. Quando você está fazendo um sermão e a igreja está quieta, ninguém reage. Às vezes até um ali meio sonolento, o outro olhando no relógio, o outro preocupado, distraído. E aí o pregador se sente culpado, e ele não, então eu tenho que atrair as pessoas para mim, então eu vou começar a lançar palavras de efeito. E aí você começa a emocionalizar a mensagem. Você vai sim fazer alguém chorar, você vai sim fazer alguém levantar a mão, você vai conseguir o teu propósito, sim, vai, agora eles estão me ouvindo, mas emoção não sustenta vida espiritual.
novamente uma pausa, alguém quer falar algo? É algo que vem, que a gente já tratou aqui na BD, que não vem só nesse momento de pregação, mas que às vezes já toda a liturgia do culto já traz e já leva para este momento de estar emocionado e não vivenciando, não sentindo realmente o que a palavra está tentando dizer, a exortação da palavra. É a emoção desde o começo, né? Os louvores que a gente tratou aqui são louvores que não trazem essa exortação, não te colocam num patamar para receber a palavra. Te emociona e aí, se uma coisa se junta com a outra, a gente cai numa grande cilada, ou corre o risco de cair numa grande cilada. Para que quem está em casa entenda, talvez o áudio não tenha chegado, a nossa irmã Diaconisa Elaine, ela citou um ponto que é muito recorrente nos dias de hoje, que é o emocionalizar não somente a pregação, mas o culto como um todo, né? Música de fundo, então todos os artifícios para manter as pessoas emocionadas, manter as pessoas ali focadas, né? Isso é muito perigoso. É perigoso porque quando vamos para a palavra, o Senhor Jesus ele dá uma parábola muito profunda quando ele diz que aquele que entende a palavra e obedece é semelhante a uma casa firmada na rocha. Uma casa firmada na rocha, ela está segura, ela está presa, ela tem fundamento. E quando ele diz, e o que não entendeu, o que não obedece, está como uma casa cravada na areia. Ok, foi colocada ali, enquanto estiver quietinho, o clima, nada vai acontecer. Mas quando vem o vento, quando vem a chuva, aquela areia vai embora. Não tem base, a casa vai junto. E isso diz muito sobre pregação. Se o que eu estou falando não tem base, se o que eu estou falando só é para um momento, o meu ouvinte vai sair por aquela porta e amanhã, na terça, na quarta, no decorrer da vida, aquilo não vai servir de nada para ele. Foi só para aquele momento, foi só para 1 ou 2 horas, não é? Então, além de jargões, frases emocionais, tantas outras inclusões que fazem alguém chorar, sentir arrepios, mas não confronta o coração corrompido dos ouvintes. A palavra precisa comunicar a mim e a você. A palavra precisa levar a cada um que está presente naquele salão, naquela praça, naquele local onde a Bíblia foi aberta e há uma pregação. Ela precisa levar a cada um ali a refletir: olha, isso está me confrontando. Se apenas me emociona, se apenas me faz esquecer os meus problemas, não foi uma pregação, foi apenas um entretenimento, né? Para isso, dividiremos essa aula introdutória em 3 etapas que regem, ou seja, né, que montam aí a pregação expositiva: ler, explicar e aplicar. E a gente vai estar dividindo aí por etapa. Ler o texto. Essa primeira etapa é a mais importante, embora seja mais simples. Vivemos tempos de escassez de meditação profunda na palavra, com tempo de qualidade. Então aqui uma pausa. Quando a gente fala de pregar, parece óbvio, mas qual é a primeira coisa que um pregador deve fazer? Ler a palavra. Quando eu vou estudar para um concurso público, qual é a primeira coisa que eu tenho que me atentar? Qual é a matéria? Ou quais são as matérias? Quando eu vou para a escola, eu tenho que me atentar quais são as matérias de hoje, quais são os cadernos, os livros que eu tenho que levar. Para um pregador é igual. Eu vou pregar sobre o quê? Em base de qual texto? Então, ler o texto é inicial, só que aqui a gente não fala só de pregação. Um pregador deve ser inicialmente um leitor apaixonado pela palavra. Então não é apenas para pregar que você lê a palavra, é para viver. Você lê a Bíblia diariamente, você tem um amor pela leitura da palavra, algo assim vital como se alimentar, como dormir. Se eu não tenho este cuidado, essa necessidade, se eu não sinto falta de levantar de manhã, tomar meu café, sair para trabalhar, passar o dia fora, voltar, descansar, dormir, passar a semana, o mês, o ano,
eu não sinto falta da leitura da palavra, tem alguma coisa muito errada. E se eu me atrever com essa postura a estar à frente de um púlpito e for pregar, eu garanto para vocês, será o mais completo desastre. Porque eu não tenho base, eu não conheço o texto que eu vou estar expondo. Então, como eu vou falar de algo que eu não conheço? Alguém que lê a Bíblia só no domingo, quando o pastor pede o acompanhamento da leitura, então para você que talvez me ouve que nunca esteve em uma igreja, funciona dessa forma. Amados, vamos ler tal texto, todos abrem as suas Bíblias. E aí a pessoa que só lê a Bíblia no domingo, na igreja, primeiro que ela não vai nem saber onde está, ela vai ficar procurando, vai procurar Gênesis depois de Apocalipse, ela vai ter essa dificuldade, está mais perdido ali do que tudo. Talvez alguém ajude e tal, mas apenas vai acompanhar naquele momento, 40 minutos, uma hora de pregação, fecha a Bíblia, põe lá na estante, só daqui 7 dias. Essa pessoa jamais terá base para se manter vivo espiritualmente, sequer para pregar com eficiência. Como é que alguém morto espiritualmente vai falar de uma palavra que traz vida? É impossível. Então ler, gente, é o básico do básico. E eu vou até dizer, não é apenas ler. Porque ler, eu leio uma revista, ler, eu leio a sessão de esportes do jornal para saber se o meu time ganhou ou perdeu no último domingo. Ler, eu leio uma receita de bolo. Quando você vai estudar a palavra, inclusive, você não vai achar a palavra ler. Você vai achar meditar na palavra. A leitura é muito superficial. O meditar significa eu me debruçar sobre o texto. Significa eu pegar aquele texto e eu gastar não seria bem a palavra, investir tempo. E não é 5 minutos, não é 10 minutos. É dedicar um tempo. É bom que se diga que alguém que ama estudar a palavra e não apenas ler superficialmente, terá que fazer investimentos. Aí a gente pega num ponto onde se dividem os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Alguém que diga, eu quero ser um pregador, eu quero ser um teólogo, eu quero ensinar a palavra, mas só tem a sua Bíblia surrada lá caindo na capa que você ganhou há 25 anos. E você não tem interesse nenhum em adquirir nenhum material. Eu citei anteriormente aqui o exemplo do concurso. Quando você está prestando um concurso, muitas vezes você vai precisar comprar apostilas, você vai precisar comprar cursos com videoaulas, com tantas coisas. Então tudo exige investimento, a não ser que você queira ser superficial. Abaixo segue uma lista de desejos comuns, ou seja, é comum para quem quer aprender, para quem quer ensinar, além de aprender, que diferenciam um leitor de um estudante. Primeiro ponto, ter mais de uma Bíblia. É comum para alguém que, além de aprender, ensina, que você tenha a sua Bíblia lá e não tenha vergonha, já caindo alguma página, já gasta, já com algumas orelhas. Não é por falta de cuidado muitas vezes, mas é porque você folheia ela o dia todo. Quem dera fosse o dia todo, né? Mas todo dia, toda semana, o ano todo, então ela está sendo utilizada. Agora, se a tua Bíblia, a maior parte dela você precisa ficar esfregando para uma página descolada da outra, é um sinal de que você não está usando, né? Então, uma de uso comum e outra de estudo aprofundado. Uma Bíblia de estudo, geralmente pesada, maior, você não vai carregar para cima e para baixo. É a Bíblia que você vai deixar no teu quarto, no teu escritório, no ambiente que for possível para você estudar. E de preferência de traduções diferentes, né? Para quem conhece um pouco mais aí, Almeida Atualizada, King James, NVI, que é a nova versão internacional. Então são várias traduções. Robson, mas qual a diferença dessas traduções? Cada uma vai falar com uma linguagem diferente, uma mais rebuscada, mais difícil, e outra mais para os dias de hoje. Então é importante você ter essa diferença, tá? Para quem aí quer ensinar. Além disso, ter comentários bíblicos de
cada um dos 66 livros da Bíblia. Dicionários bíblicos e demais livros de temas específicos da palavra. Mas aí que está. Eu posso ter uma biblioteca, se eu quero ser um pregador? Eu não posso, eu devo. Mas eu devo me apoiar nesses textos, como algumas religiões fazem? Não. Eu tenho aqui a Bíblia, mas esses textos escritos aqui recentemente têm o mesmo peso de importância? Não. Toda literatura que você tiver para estudo, e é muito bom que você tenha, deve ser submetida à palavra. Você abre o livro, você abre o comentário bíblico e você também abre a palavra. E aí? Este livro é fiel à palavra? Ah, mas e se eu descobrir que não é? Se desfaça dele. Não será útil para você. Então é um treinamento, inclusive, para quem está aí estudando para ensinar. É claro que essa lista leva anos para se tornar realidade devido ao fator financeiro. Você que me escuta aqui presente ou em casa deve estar pensando: cara, mas eu não tenho dinheiro hoje para comprar 66 comentários bíblicos, um de cada livro da Bíblia. Eu não tenho dinheiro para montar uma biblioteca, talvez eu nem tenha uma prateleira na minha casa para guardar. Aí que está. Começa com um passo de cada vez. Quando a gente começa a estudar, para a área que for da vida, você compra um livro, você compra o segundo, você vai dentro da sua necessidade, dentro da sua possibilidade, adquirindo materiais como um investimento para uma meta que você quer alcançar. Como o estudo da palavra não é diferente. Para o estudante que almeja ser um futuro pregador, montar sua biblioteca pessoal não é gasto, é investimento. Mais uma pausa? Algum comentário, alguma pergunta? Estão meio quietos hoje. Segunda etapa, então, a gente já falou de ler o texto, então ler é importantíssimo. Não apenas ler, mas se possível decorar. Eu vou pregar, leia o seu texto 2, 3, 4, 5, 10 vezes, conheça o seu texto. Mas não é apenas ler, então agora vamos para a segunda parte, para o segundo pilar, que é explicar o texto. O segundo diferencial de um pregador é a sua habilidade de se manter dentro do texto e explicar tudo o que importa sobre ele. Isso dá trabalho? Dá. Isso vai te exigir um preparo de 1 ou 2 semanas? Vai. Um erro muito comum é a saída do contexto, ou seja, ler o texto, viajar por comentários, histórias e após 15 minutos de mensagem esquecer o texto completamente. Então, é mais ou menos assim. Eu até estudei o contexto, mas eu tenho uma certa falta de foco. Eu não consigo ficar focado muito tempo. E aí eu vou ceder para o que passa pela minha cabeça. Então eu saio do texto e começo a falar de outras coisas. E é óbvio que a tua linha de pensamento ela vai te guiar por um outro caminho e que você, em dado momento, nem vai lembrar o que você estava falando no início. Então, tentar se manter, e enquanto eu digitava esse material, eu imaginava uma estrada. Imagine que a pregação, aliás, da leitura, do estudo, até a pregação, que é a execução do que você aprendeu, é uma estrada. Você tem a pista e você tem os acostamentos e os atalhos. Você deve se manter nesta pista. Ah, mas está muito longa. Sim, mas se mantenha na pista, não caia na tentação de atalhar. Ah, mas por aqui é mais rápido para eu chegar onde eu quero chegar. Não. Se manter dentro do contexto é você trilhar por essa estrada fielmente. Ainda que ela tenha ladeiras, ainda que ela seja demorada, ainda que ela seja acidentada muitas vezes, o que eu quero dizer? É um texto difícil que você vai ter que explicar ali para que todo mundo entenda. Talvez você vai ter parte do público que não tem um entendimento muito profundo, então você vai fazer aplicações, você vai moldar a tua mensagem para que ela seja inteligível, para que entre nos ouvidos e surta o efeito necessário. Outro problema são os versículos isolados. A gente já falou na parte da leitura, mas agora eu vou exemplificar.
Todo mundo conhece aquela passagem, né? Inclusive, muita gente usa como legenda e de foto na rede social. Tudo posso naquele que me fortalece. Para quem não conhece o contexto, qual a ideia que dá, gente? Que eu posso tudo. Se o texto diz que eu posso tudo, eu posso tudo. O que está fora de tudo? Nada. Se Deus me fortalece, eu posso tudo. Aí você coloca uma ideia errada na cabeça da pessoa. Não. Se Deus me fortalece, eu posso fazer gastos que eu não posso pagar agora, que Ele vai prover. Se Deus me fortalece, eu posso não cuidar da minha saúde, que Ele vai me curar. Fanatismo. Então, você pode ter dois caminhos. Essa sim é uma passagem da Escritura, está na Bíblia, mas você precisa entender que você pode ter dois caminhos. O primeiro, explicação do contexto. Você vai falar fielmente o que o autor queria dizer sobre a mão de Deus nos segurando apesar das dificuldades. O texto diz exatamente isso. Quando você vai voltar versículos anteriores, e uma dica preciosa. Alguém está lendo um versículo isolado? Abre lá e lê 3 ou 4 versículos acima, 3 ou 4 versículos abaixo, no mínimo. E você já vai perceber se há ali uma infidelidade, se há ali um erro. Você pode então falar o que o autor está dizendo: olha, Deus nos segura apesar das dificuldades, então posso passar dificuldade, posso ter de sobra, posso estar doente, posso estar são, posso estar em tempo de guerra, posso estar em tempo de paz, posso estar bem, posso não estar, o Senhor é comigo. É o que o texto diz, mas convenhamos, não é muito empolgante. É o que alguns pregadores fazem? O segundo caminho, uma pregação triunfalista, em que você é o super-homem. Nada pode te abalar, nada pode te parar, e assim te enganando com um discurso herege. O que é heresia? É você, eu vou usar uma expressão até engraçada aqui. No filme Tropa de Elite, tem uma cena em que o capitão pega uma pessoa ali do crime e faz ela confessar alguma coisa na marra. É o que muitos pregadores fazem, querem pegar o texto e pôr na parede e fazer o texto dizer aquilo que ele não disse. Então, a heresia é isso, é você forçar o texto a dizer o que ele não diz, é você forçar o texto a dizer o que você entendeu, o que você está sentindo. E pregar não é falar o que eu sinto, pregar é falar o que o texto diz. Herege, vazio, porque não vai me dar uma base, vai me dar uma empolgação. Legal, eu posso tudo. Mas na segunda-feira, no dia seguinte, você vai perceber que você não pode tudo, que você ficou doente, o telefone toca, um falecimento, uma mensagem chega: venha na minha sala, você foi demitido. Tudo posso naquele que me fortalece não significa que você é invulnerável. Herege, vazio e emocional. Então, te enganou, não te deu profundidade nenhuma, te emocionou e mais nada. Invista tempo em conhecer o contexto. Então aqui uma receitinha de bolo rápida para quem quer pregar. Conhecer o contexto. Como é que eu conheço o contexto? Quem escreveu? Eu vou ler a carta aos Romanos. Quem escreveu a carta aos Romanos? O apóstolo Paulo. Quem é o apóstolo Paulo? Robson, mas tudo isso, sim, tudo isso, você precisa entender tudo o que está acontecendo ali. A época, a história, para você não cometer o erro. Olha, Abraão abriu o mar vermelho junto com Noé. Cuidado, entenda o período histórico. Era o período da lei, era o período em que Deus falava pelos profetas, era o período em que agora Ele fala pelos apóstolos através da palavra. Você entender que época que é, as motivações. Quando você vai para as cartas de Paulo, ele escreve para cada igreja com uma motivação diferente. Cada igreja tinha uma característica. Tinha a igreja mais incrédula, tinha a igreja mais infantil, tinha aquele povo que precisava de mais profundidade, tinha aquele povo mais frio que precisava
ser revestido por Deus, não apenas pelo tecnicismo que nós falamos antes, tantas questões. Tem as cartas para pregadores que ele estava preparando, como Tito e Timóteo. E a finalidade do texto, para quê? Para nós. Talvez a finalidade para aquela época não sirva para o público que está te ouvindo. Mas o pregador está lendo uma carta a Timóteo, um pregador da época, mas eu não sou daquela época, mas o Senhor te chama a pregar hoje, e aí? Então, o pregador tem que ter essa noção. E aí é onde entra a terceira parte, que é aplicação. E sim, a parte mais difícil já foi ler e explicar. Só que aplicar é o que eu chamo de um terreno escorregadio do sermão. Você pode ter montado o melhor sermão. Eu dediquei 3 semanas, eu li 4 traduções da Bíblia diferentes, eu fiz o meu estudo na mesa da sala lá, 4 Bíblias e rascunho escrito, digitado, eu fiz uma coisa tremenda. Mas aí na hora da aplicação, eu dou um tropeço feio. Além de ler e explicar o contexto, você precisa entender algo de vital importância, para quem gosta de anotar. Pregar não é fazer um discurso. Pregar é falar com o seu público. A mensagem tem que falar comigo que estou ouvindo. Eu tenho que olhar para aquela pessoa que está pregando e entender o tempo todo, durante toda a pregação, ele está falando algo para mim, que pode ser aplicado à minha vida. É fazer com que o sermão fale com os ouvintes, tenha uma aplicação fiel à palavra em suas vidas. Aí mais um cuidado. Aplicação não é você aplicar quem está ali naquela noite. O texto em algum momento ele fala de uma viúva. Bom, tem uma viúva aqui hoje, então eu vou desviar o texto todinho para acalentar as dores daquela viúva. Mensagem indireta, né? Acaba virando recadinho. Também não é isso. A aplicação é eu pegar o público como um todo, entender como que aquele texto serve para os dias de hoje, e aí cada coração vai ser tocado pelo Espírito de Deus de acordo com a necessidade dentro da mensagem. É bom que se diga, eu como pregador, você como futuro pregador, você que me acompanha aqui, que está aqui presente, e até quem está em casa, você não tem a responsabilidade de convencer. Você lança a palavra fielmente aos ouvidos, e aí o Espírito Santo vai pegar aquela palavra e levá-la até o entendimento, até o convencimento, que é uma parte que você não vai conseguir fazer, nem com emoção, nem com frase feita, nem com movimentos e com tantas outras coisas. Um exemplo, e esse também é clássico. Um pregador está expondo a história de Abraão e Isaac. Então Abraão, um dos maiores patriarcas aí, se não o maior, é ordenado por Deus que suba com teu filho Isaac ao monte. Vai lá, entrega o seu único filho para mim. E o pregador, ele lê aquele texto fielmente, ele lê cada versículo, ele explica o contexto, ele explica a época, ele explica a história, mas ele chega no final. Ele leu até o final. Isaac não foi sacrificado, o Senhor providenciou o cordeiro, e aí na hora de ele encaixar Cristo na mensagem, ele não se atenta para o fato de que a obediência de Isaac carregando a lenha até o monte aponta para a obediência de Cristo carregando a cruz até o Monte Gólgota ou o Monte Calvário, enfim. E aí ele dá uma derrapada cruel, que com certeza você já deve ter ouvido, você que tem um tempo aí de estrada. Ele finaliza o sermão com a catastrófica pergunta: Abraão recebeu a ordem de entregar Isaac, e você, qual Isaac você tem que entregar hoje? Ele assassinou o próprio sermão. Abraão não assassinou Isaac, mas o pregador assassinou o sermão. E de uma maneira até criminosa, manipuladora. O texto não fala de dinheiro, o texto não fala de entrega, o texto não fala de um sacrifício nosso, mas do sacrifício de Cristo.
Então esse exemplo ele nos dá essa base perfeitamente para que a gente entenda. Eu posso passar semanas lendo, eu posso passar 1h30 explicando, mas na hora de eu aplicar, eu posso estragar tudo. Então a conclusão ela também não pode ser negligenciada. Um sermão que poderia ser cristocêntrico, ou seja, que tem Cristo como centro da mensagem. E aqui eu faço mais uma pausa. É muito perigoso aquele pregador que ele gosta demais do Antigo Testamento e ele esquece que o ponto principal da palavra é Cristo. Nada na Bíblia vai fazer sentido para os nossos dias se não passar por Cristo. É muito confortável. Davi foi um guerreiro, ele venceu e você também vai vencer. E citar tantos nomes do Antigo Testamento, mas todos eles falharam. E eram apenas sombra para que viesse a perfeição, que é Cristo. Então tente sempre apontar a tua mensagem para Jesus. Concluir a tua mensagem trazendo Jesus como ponto principal dela. Então um sermão que pode ter Cristo como centro, pode se tornar manipulador e herético. Pode levar a pessoa a fazer coisas que o Senhor não está mandando fazer. Eu tenho que entregar algo. Abraão entregou Isaac, então eu vou entregar algo de valor. Eu tenho que fazer sacrifícios financeiros. Mas não entende que precisa ser obediente, como Jesus foi obediente até a morte de cruz. Então o principal da mensagem o teu ouvinte não entendeu. Entendeu outras coisas. Então você falhou miseravelmente na sua pregação. Conclusão: seja um leitor apaixonado, um pesquisador do contexto, que cuida para que o texto diga exatamente o que o autor queria dizer e aplique de forma fiel aos nossos dias. Então esse tripé, né? Ler, explicar e aplicar, que dá o nome, né, do que nós conhecemos como pregação expositiva, é considerada por muitos pregadores como a melhor pregação para que a igreja seja sustentada fielmente pela palavra. Existem outros tipos? Existem, textual, temática, enfim, mas que são mais perigosas, principalmente para os dias de hoje. Eu estou condenando outros tipos de pregação? Não. Mas até para você que é iniciante, ou para você que está já há um certo tempo aí pregando e sente, cara, eu estou sendo superficial, eu preciso me aprofundar mais, eu estou viajando muito no texto. Foca um pouquinho na pregação expositiva, leia o texto, exponha, aplique. É uma estrada mais difícil, mas é uma estrada mais segura. Ok? Eu vou estar encerrando essa live, e você que está aí nos acompanhando e que conhece algum amigo pregador, alguém que talvez você que está me ouvindo nunca pegou no microfone na vida para pregar, mas tem alguém que você gostaria de presentear com essa lição. A gente não cobra direitos autorais, a gente não vai cobrar nada de você. Compartilhe. A palavra nos diz: de graça recebeste, de graça dai. Tudo isso aqui eu aprendi com outras pessoas, com pregadores aí fiéis à palavra, e não foi cobrado de mim nenhum centavo. Então eu acredito que o que eu recebi de graça, não só por esses pregadores, mas principalmente pelo próprio Espírito de Deus, eu não posso cobrar para repassar adiante. Então que você possa enviar, que você possa também usar para a sua vida, e que esse curso não seja apenas uma aulinha, te encoraje a pregar a palavra, te encoraje a ser um leitor apaixonado pela palavra, explicar, aplicar e levar vidas a conhecer o Evangelho. Desejo que este conteúdo seja de grande valia para a sua vida, que o Senhor te abençoe com uma excelente semana em nome de Jesus.